Inclusive aqui na região. Essas com moldura preta, já viu? Sim. Com a gente. Show. Pô, vai ser bacana. Estamos já em rede, ok? Show. Quando o senhor quiser, pastor. Posso? Quando o senhor quiser. Vamos orar? Vamos Em nome de Jesus. pedir a presença do nosso Senhor entre nós. Sim, Jesus. Pai, nós queremos bem dizer teu nome nesse momento. Te agradecer pela oportunidade qual o Senhor nos tem dado de propagar a tua palavra, propagar o teu reino através desse projeto chamado Apocalipse 2:10. Que o Senhor possa nos abençoar, continuar nos abençoando. Clamamos a ti, ó Deus, que o Senhor participe desse momento, desse diálogo, dessa conversa, meu Deus, desse bate-papo que irá acontecer aqui. E que tudo que for falado aqui seja para edificar a vida do outro lado da rede. Alcança pessoas, ó Deus, nesse momento, ó Pai, através das nossas vidas. Que o Senhor possa operar em nós e através de nós nesse momento. Oramos a Ti, gratos por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse. 2:10. Seja fiel até a morte da tia coroa da vida, baiano. Coisa linda. Ao vivo, a vivaço. vivaço. É mais gostoso. Ao vivo. mais gostoso. Ao vivo. É outro patamar. O povo pode perguntar, né? O Desse povo jeito. pode perguntar. Fica à O vontade. povo pode arranjar problema. É Eita, isso meu aí. E você que tá com a gente ao vivo aí, pega esse link, manda pra todos os grupos, já já eu vou falar. Mas Pastor Baiano é outro nível. Manhã! Tá se fazendo o que, minha velhinha, nesse momento? Vou adivinhar. Não vou ver a conversa do Frix. Frix vai dizer que a senhora tá vendo na TV Pinóquio. Sem dúvida. Eu creio que a senhora já estava ligada no canal, esperando começar. Isso aí. Porque a senhora não perde esse risão da senhora aí, esse momento. Aí vai começar. Agora, aí vai lá, faz aquela comidinha, aquela pipoquinha doce que a senhora não pode comer, mas come. É igual o filho, olho grande, né? Mas sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, diretamente de Sepetiba City para as nações. Que você possa compartilhar esse link, esse vídeo, que você possa nos ajudar na divulgação desse trabalho. Você é uma bênção, alcançamos as nações graças a você. E você pode, né, se você tiver um pouquinho mais de impulso, você pode nos ajudar mais. Divulga mais esse trabalho, gente. Muito testemunho de vida transformada, né, Frank? Muita coisa. Gente boa agradecendo pelas palavras, pelos testemunhos. Tem edificado vida, Marcão. Show de bola. E tudo isso aí você faz parte. Então nos ajuda aí na divulgação. Somos uma grande família. Mais de 4 mil. Já ia falar, já que mais de 4.000 pessoas no nosso canal. E olha, meu irmão, que nós somos apenas um bebê. Passamos de um embrião. Vê como nós já estamos. Chegamos- 4.000, mais de 4.000 seguidores. Chegamos né, na no África, YouTube. né, pastor? África, Nigéria, Angola, Coisa linda demais. Europa, Estados Unidos. Nós já estamos alcançando as nações. Nós entramos em países, meu irmão, como a Turquia. Pra você ter uma noção, um país totalmente islâmico. Nós alcançamos a Turquia. Nós iremos alcançar o Afeganistão, a Coreia do Norte. Meu Deus. Mas isso depende de você, de mim e de você. De nós e de você aí. Então nos ajuda na divulgação, né, Marcão? Show de bola, galera. Obrigado aí. Vocês estão presentes com a gente aqui. A Deni. Já chegou, Deni. Manhã. Pastorione, nosso amigo aqui. Obrigado aí, tá, galera? Vamos apresentar o nosso convidado já aqui, né? Com musiquinha. Meu Com Deus. musiquinha. Com musiquinha, merece. Ele gosta de música. Eu vi que ele Gosta de música? Gosta de música? Então Com vai ser com certeza, musiquinha. Meu amigo, eu já te peço perdão desde já, tá? Que Mas isso, deu o Vaso? som do coração, Que né? Vai lá, isso, com Vaso? certeza. Vaso. Não é Va- assim, Vaso. Um vaso que Vamos não gosta apresentar o nosso amigo Adriano Macias. 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 Coisa linda. Palminha. Musiquinha. Visitante, seja bem-vindo. Oi. Tua presença é o prazer. Com Jesus estamos dizendo. Vai, mano. Esse podcast ama você. Obrigado, Seja meu bem-vindo, amigo. Deus te querido. abençoe. Obrigado por estar aqui no nosso podcast. Desculpa aí a falha do nome, né? Ao vivo é assim. Ao vivo é assim mesmo. Era melhor ter chamado só de Adriano, né? Ficava, né? O nome é sugestivo. Mas obrigado aí, mais uma vez, por estar no meu nosso amigo. podcast. Que Deus te abençoe aí, tá bom? Mas pra quem não conhece o senhor ainda, se apresenta pra gente naquela câmera ali, por favor. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui no podcast Apocalipse. Quando eu recebi o convite do Augusto, do Márcio, né? Eu até falei assim, e tem data, tem agenda, vamos tentar conciliar a agenda por causa da correria do dia a dia. Mas eu falei para ele, eu prometo que eu vou estar lá para a gente poder estar falando um pouco sobre o nosso trabalho, né? Tá aqui com os irmãos falando sobre o trabalho social, uma missão que eu costumo dizer que é bastante árdua,
Mas eu costumo dizer que quando Deus te dá uma missão, Ele não dá uma missão para o seu soldado que não consiga levar essa missão à frente. E o nosso trabalho na área social surgiu lá atrás devido à nossa infância, né, pastor? No ano de 2000, nós resolvemos criar a Rompendo Barreiras e Socializando, que, na verdade, era nada mais, nada menos que um reflexo da minha infância enquanto criança. Eu cresci num lar que passou por violência doméstica e, por isso, mais tarde, vim me formar na área de direito, né, e também na área social, que eu costumava dizer quando eu era criança que se Deus não me tirasse daquela situação, eu e minha mãe, uma baiana, tá? Olha aí, ó. Morando sozinha no Rio de Janeiro. E aí ela tinha aqui no Rio um irmão, e esse irmão casado, só que esse irmão dizia para ela, ou você larga a família e volta para a Bahia, ou então a gente não vai te ajudar. Pois bem, minha mãe não queria abandonar o filho e não abandonou. E ela cuidou da gente, e eu dizia sempre assim para minha mãe, dizia para Deus, ou o senhor muda a minha vida, ou o senhor acaba com ela. Porque, assim, uma criança que vive num lar, apanhando dia e noite, junto com minha mãe, passando dificuldade, tendo um pai com condição financeira muito boa, e eu olhava aquilo e falava assim, para que eu vim ao mundo? Qual é a minha missão? O que eu faço aqui? Enfim, mas isso com o tempo foi passando, a gente fica com algumas sequelas, com o tempo, que é natural, mas eu decidi transformar as dificuldades da vida em lição de aprendizado para que pudesse estar seguindo e fazendo algo por alguém. Algo pelas pessoas, algo para que as crianças não passassem por isso, para que as mulheres não passassem pela violência que a minha mãe passou, que minha mãe hoje está viva, mas eu costumo dizer para minha mãe que ela é um milagre de Deus, porque minha mãe hoje está fortinha, está com o corpo legal, mas na época minha mãe era pele e osso e eu via aquilo e aquilo ali acabava comigo. Imagina para uma criança chegar o Natal e você saber que teus vizinhos estão comemorando e você não ter nada dentro de casa e não poder falar que não tem. Machuca. Uma criança querer algo e não ter. Então, enfim, foi por isso que eu fui para a área social. E ao longo dos anos a gente veio fazendo um trabalho muito bom, graças a Deus, e esse trabalho hoje surte frutos de uma semente plantada lá atrás, que hoje há um reconhecimento da sociedade, seja dos órgãos públicos, e agora, graças a Deus, eu vou contar daqui a pouco uma surpresa que vem pra gente aí, que eu nunca imaginei que acontecesse. Show de bola. Queria te agradecer mais uma vez aí. Obrigado, meu Vou falar do nosso patrocinador rapidinho, Big Boy. Bora, irmão. Pra gente entrar aqui a fundo. Já tá na sua tela, você que tá precisando de uma internet de Você qualidade. é o melhor, hein? Vem para CMA Telecom agora, o número tá aí, 21 2391 7050. Se liga os bairros, Irajá, Niterói, Coroa Grande, Itacuruçá, Taquara, Sepetiba e Freguesia de Jacarepaguá. Na CMA você vai encontrar planos de 80, 200, 300 e 500 mega. Para de sofrer com a tua internet aí, vem para CMA agora, Marcou! Show de bola. Você que tá com a gente aí, pega esse link aí, compartilha nos grupos aí da igreja, da família, né, da vizinhança. Naquele grupo que o pastor tava aí, do grupo da fofoca. Ele tava não. Tava não? Tava não. Pelo amor de Deus. Eu tava no grupo dos inimigos. Dos Meu Deus. inimigos. Pulei fora. Bota no grupo lá e sai fora. Sabe quem era administrador desse grupo? Tu quer que eu entregue o arroba? Vai dar uma arroba não, né? Nem fala. Vamos falar aí do nosso patrocinador aí, Big Vamos Boy. sim, tá em obra na tua casa, vem pra Piro Marmoraria agora, 21 986 31 1775, marmorizando seus sonhos, tá? Precisou de piso, bancada, soleira, pia esculpida, tudo para a área gourmet, banheiro e cozinha, é na Piro Marmoraria. Está situado em Santa Cruz, atrás do Guanabara, em frente ao Carga e Descarga. Lá vai ter um showroom lindo, com requinte e qualidade. Vem para Piro Marmoraria você também. Valeu, Marcão, vamos! Show de bola. Meu amigo, repete teu sobrenome pra mim. Adriano Macias. Macias. É. Macias. Agora não é mais não. Na Vamos verdade, ficar só no Adriano, que é nome de jogador caro. Caro, É caro. caro. Jogador do Mengão, É né? isso aí. Jogador Você campeão. não vai perguntar isso pra ele, não. Não, pelo sorriso, irmão. Não vai fazer isso com ele, não, cara. Pelo sorriso, eu acho que é flamenguista. com certeza, com Meu certeza. irmão. Joga a bola, pergunta ele. Jogava bola. Também. Gostava? Gostava. Aí, tá vendo? Ô, Gandula, fica na tua aí, Gandula. Só A falta gente- dizer que é canhoto. Aí Canhoto, é canhoto? Aí esquece.
Aí eu vou É embora. canhoto também? Canhoto? Não. Aí não, mas é jogador, é flamenguista, pô. É, tá feliz. Verdade. Tu reconhece o flamenguista de longe, rapaz. Pelo O sorriso, vascaíno, né? Sorriso aberto. todo carinho, vocês nossos vascaínos, né? Botafoguenses estão brincando aí. Meu amigo, chamou muita atenção esse problema que você teve na infância aí, né? Foi o quê? Questão do pai? Foi o quê? O que foi? É a questão de violência doméstica, É? a questão do pai. Foi pai? Casa. É, pai, assim. Por ser militar, dava confusão quando havia alguma ocorrência, a polícia vinha. Ele ia e mandava os caras ir embora e eu via aquilo revoltava para uma criança, né? Você vê aquilo e fala assim, cara, tá acabando meu mundo. E com o tempo, mas assim, eu costumo dizer que é um sofrimento, mas é uma permissão de Deus. Na verdade, meu nome é José Adriano, né? O nome completo. Sim. E se você for reportar para a Bíblia, José foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi escravo, né? Foi escravo, então, enfim. Todos me conhecem como Adriano Macias, até a minha mãe me chama assim. Só a minha avó que cismou que tinha que ser José na época lá, que o avô era, todo mundo era, e vambora. E aí eu costumo dizer o seguinte, com isso, nós entendemos que, através da educação, que nós temos um projeto com bolsas de estudos, né? Desde o ano 2000, a educação liberta. E com isso eu vejo várias mulheres que passaram pelos mesmos problemas da minha mãe, tendo condições de ter novos horizontes, de ter esperança, né? Através da educação, jovens. E nós trabalhamos com bolsas de estudo em universidade. Eu sou fruto dessas bolsas de estudo também. A minha esposa, que está ali, a Késia, quero até mandar um abraço para ela, Késia Valeriano Macias, é fruto dessas bolsas de estudo, com graduações, com pós, com MBA. E tem gente que às vezes fala assim, quando faz alguma especialização, ou até num TCC, já tive caso de professor falar assim, como você fala tão bem da violência doméstica? Falei, eu vivi. Na prática, né? Eu vivi. Como você fala de projetos sociais? Eu falo, eu vivo isso. Eu costumo dizer, para vocês entenderem, se você parar e fixar e olhar aqui, ó, são pequenos, não são? Isso se chama bruxismo. Ranger dentes, que os dentistas falam que se chama bruxismo, né? Tem um outro nome técnico que eu não me lembro agora, qual é? Por nervoso. Então, eu tinha que ocupar meu tempo. E aí, trabalhando numa iniciativa privada, eu fui na vida, graças a Deus, como técnico de informática, depois, assim, como aluno. Sim. Aí, na época, uma empresa chamada Datacontro, você já deve ter ouvido falar aqui no Rio de Janeiro. E na Datacontro, eu ia estudando. Certo momento, meu pai brigou com minha mãe, parou de pagar os estudos. Aí falou assim, quero ver você concluir. Só que eu vim estudando bem e aí tinha um ranking que dizia que se você chegasse até os 100 primeiros, você teria uma bolsa com desconto. Aí eu falava para um colega meu, que estudou comigo, deve estar de repente assistindo a gente agora, o Hamilton, que eu falava assim, Hamilton, eu chego entre esses 100 e vou ganhar bolsa se eu chegar de repente entre os 50. Ele falava assim, tu é um louco, tu é um visionário, mas vamos na tua loucura, né? Vamos tentar. E aí, depois de um tempo, ele fez o curso comigo, depois de um segmento, ele parou, e eu falei, não, eu tenho que seguir, eu tenho que dar esse prazer para minha mãe, essa vitória. E eu consegui chegar entre os 100, depois eu acho que entre os 80, enfim. A Dataconto, quando eu cheguei entre os 40, já avisou que eu ganharia uma bolsa. E me desafiaram, que se eu chegasse entre os 10, ela seria 100%. E eu consegui chegar, e cheguei como aluno na Datacontro, em primeiro colocado no Brasil como aluno de informática. Aí recebi uma bolsa para ser instrutor deles, porque eu não tinha ainda a formação, eu poderia ser instrutor, não professor. Virei instrutor, mais tarde eu ganhei uma bolsa para poder fazer engenharia de sistemas, né? E terminei em segundo lugar no Brasil. E daí eu falei, cara, gostei disso e vou começar a fazer isso e ensinar a população curso de informática. Sim. E assim eu comecei a colocar cursos de informática para a população. Achava que aquilo ali na minha cabeça seria a ONG, só que eu não tinha recurso para poder formalizar a ONG. Como formalizar, Adriano? Criar um CNPJ, uma pessoa jurídica de fato. Eu tinha uma pessoa jurídica de direito. Assim, eu criei, trouxe pessoas para o meu lado que acharam a ideia legal, né? Mas eu não tinha ela, ou melhor, tinha ela de fato, não tinha de direito, porque eu não tinha formalizado a ONG. E aí, mais tarde, no ano de 2005, um magistrado de Campo Grande, um juiz, falou assim, olha, eu vi os projetos que vocês fizeram lá no Luso Brasileiro.
Eu fui o mais novo diretor da história do clube e vice-presidente. Eu entrei e assumi com a liminar. Eu tinha menos do que a idade para a maioridade. Então, eu assumi com a liminar. O presidente falou assim, olha, o clube há 29 anos é gerido por uma eleição de um deliberativo. Se a gente conseguir ter eleição direta, eu te coloco, mas tu é de menor. Você topa? Eu falei, topo, qual é a minha função? Vai para cima do caminhão de som e brinca. Falei, tá bom. Aí eu peguei tudo que era problema do clube e fui para cima do caminhão e citava para os associados, que eram 3.000 e poucos associados. Pois bem, nós ganhamos a eleição. Acabada a eleição, eu tive que correr até em casa para não apanhar. Porque quiseram me matar. E eu corri muito. Tela pra que te quero. Abriu uma vermelha, eu falei comigo. Falou, né? Essa parte ele não falou. Né? Eu passei e corri. Aí assumimos, fizemos essa ação social, que teve uma ação do emissora de TV lá no clube, que foi a Rede Globo, uma ação global. Eu adquiri uma pequena experiência, que não era grande, mas que mais tarde esse magistrado gostou. E aí falou assim em 2005, vamos fazer uma ação social, que eu tenho nas redes sociais, registro tudo que eu falo a vocês, eu tenho foto, tenho vídeo, vamos fazer uma ação social aqui e você vai tocar essa ação. Eu falei, não, excelência, eu sou muito novo e não tenho experiência. Não, pelo que vocês fizeram no Lu, vocês vão tocar. Pois bem, fizemos, a ação lotou, aí eu falei assim, cara, gostei disso. Agora, Deus já me deu uma direção, vou fazer ação social. Eu já tive uma ajuda nos estudos, vou fazer ação social. E comecei com isso, começamos também com bolsas, fazendo cada vez mais bolsas de estudo. Depois, mais tarde, trabalhamos com cadeira de roda, ganhamos uma cadeira de roda que não estava boa, mas eu decidi consertar a cadeira de roda. Aí eu falei assim, mas eu não sei consertar. Aí o colega falou assim, tu é maluco mesmo. Tu vai encarar um negócio que tu nunca viu. Eu falei, cara, mas tem tanta gente, às vezes sem poder se locomover por causa de uma cadeira de rodas. E aí começamos a consertar, do nosso jeito. Não ficou a melhor coisa do mundo a primeira, mas foi o que Deus nos possibilitou fazer e fomos adequando, melhorando, adaptando. Hoje nós fazemos com maestria as cadeiras de rodas, a gente recupera cadeira de roda como hospitalar. Hoje eu posso dizer a vocês que sem nenhuma verba pública, apenas com amigos, doando tempo, ou tinta, ou solvente, para poder pintar as cadeiras, lixa, maquinário e outros, nós chegamos à marca de 709 cadeiras emprestadas. Eu tenho registro do que a gente fala. Registro de cadeiras, pessoas que são abençoadas com essas cadeiras de rodas. Como é que funciona, Adriano? Nós não doamos as cadeiras de rodas. Elas são emprestadas. E por que chegamos à marca de 709? Nós devemos ter uma média de 400 e poucas cadeiras, 500, rodando, que tem pessoas que usam durante o período depois e te devolve depois. Outras não. Vão ficar eternamente em cima da cadeira daquela. Tipo assim, uma pessoa que é um tetraplégico. É uma forma que nós encontramos de ajudar a amenizar aquele momento de dor da pessoa. Então, nós trabalhamos com essas cadeiras de rodas. Camas hospitalares, eu fiz até uma anotação aqui, porque são registros que me mandaram nossos lá. Nós temos hoje cerca de 200 a 202 camas hospitalares emprestadas à população. Também é outra que demora. Por que tem menos camas hospitalares? Porque cama hospitalar, além de ser mais caro, é difícil dessa cama retornar se a pessoa estiver debilitada, às vezes com a doença que é degenerativa. Cada vez mais a pessoa piora. Essa cama só volta quando a pessoa tiver partido ou quando alguém doar outra cama para a gente vai aumentando o nosso número de camas hospitalares. Muletas, por exemplo, são mais de 250. Aqueles andadores de alumínio, enfim. É um trabalho bem legal e estou assistindo podcast Apocalipse. Quero ajudar. Não quer ajudar, não. Já está ajudando. É isso aí. Só de você propagar a nossa ideia, levar nosso trabalho, divulgar, já está nos ajudando. Divulgar, pastor. E assim, mas eu quero ajudar de uma forma braçal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está com uma sede hoje na Estrada do Campinho e outra no centro de Campo Grande. Porém, no centro de Campo Grande não é nossa. A gente tem ela como um empréstimo de um amigo, empresário que nos ajudou. Só que a gente agora está partindo, nós estamos partindo para a sede própria, estamos terminando uma obra, por quê? Tem um outro trabalho nosso que eu não coloquei aqui. Nós trabalhamos com crianças especiais, com hidrocefalia, com autismo, com inúmeras transtornos, né? Que nós atendemos com psicopedagogo, com psicólogo. Aí você vai perguntar assim, com neuro, como você faz isso para gerir e para gerenciar isso? Por exemplo, o neurologista, posso falar aqui dele? Dr. Edson Nunes, claro, é um neuro renomado, até neuro de empresários famosos, jogadores de futebol, N pessoas, N segmentos da sociedade, que falou para mim assim, Macias,
te ajudando, eu vou estar preenchendo uma lacuna que eu precisava. Fazer uma parte social na minha vida, porque Deus já me deu tudo que eu queria. Hoje ele é um empresário famoso, é um médico que tem o seu consultório no Shopping Downtown na Barra, e quando nós encaminhamos pela ONG Rompendo Barreiras e Socializando, ou simplesmente RBS, essas pessoas têm um atendimento gratuito, e ela pode voltar novamente o tempo que for necessário, claro que a gente encaminhando aquela pessoa. Entendeu? Show de bola. Legal. O que me tocou aí bastante aí foi que você foi um garoto muito dedicado aos estudos, né? Bastante. Sofreu na sua infância aí com esse problema, né? Na família. Hoje o povo perece por falta de conhecimento? Olha, sim, eu fiz direito por isso. Ah. Eu costumo dizer que muitas das vezes até... hoje tem alguns adendos aí que nos ajudam muito. Por exemplo, no tempo da minha mãe não existia a Lei Maria da Penha. Hoje, com o Disque 180, você consegue fazer uma denúncia, ou um 90, um 2253, um 177, no Disque Denúncia, discar e dizer, olha, eu tenho uma vizinha que está sofrendo maus tratos, tem uma criança que está sofrendo, um idoso, por que não? O idoso ou a idosa, nós também trabalhamos com idosos, mas lá atrás, anos atrás, isso não existia. E por essa falta de informação também, ainda hoje muita gente ainda passa por esse problema, mesmo estando numa era digital, eu costumo dizer que parte dos nossos problemas seriam solucionados se parte da população tivesse acesso à informação, como eu acho que deveria ter, mas que, infelizmente, não são divulgados canais que a pessoa pode usar como ferramenta para se defender. É verdade. E a política entrou na sua vida através da ação social ou... Eu costumo dizer... Marcos. Perdão por esquecer o nome. A política, eu costumo dizer que a política é a arte de fazer alianças. Hoje vivemos num país que, lamentavelmente, quando se fala em política, as pessoas já olham com a cara, já olham de uma certa forma, mas não estão erradas. Porque elas estão vendo o que é passado. E parte da política, lamentavelmente, em nosso país, vou falar no mundo, mas no Brasil, parte dela está manchada por rastro de corrupção, de pessoas que usam da política para fazer covardia com o povo. E nós tentamos andar numa linha diferente disso. Fazer uma política limpa. Como você fala em fazer uma política limpa, Adriano? Eu entendo que a política é uma ferramenta de transformação, quando usada de forma correta. Aí você vai me dizer assim, mas eu não gosto da política. Pois bem, continuará sendo governado por quem gosta, por quem atua na política. Porque a política existe desde que o mundo é mundo. A política existia na Grécia, a política existia na época de Jesus. A política existia muito. Né? Em tudo. Quem pegou o corpo dele? O Império. É. Estou mentindo? É. Se você pegar e parar num determinado grupo social, e ali tem, por exemplo, numa igreja, pastor presidente, ato político. Numa outra religião, tem um líder, ato político. Numa associação, ato político. Em todos os locais, às vezes as pessoas confundem e dizem assim, odeio política. Mas para numa padaria, começa a conversar, bater papo, aquilo ali é uma política, a arte de fazer alianças. Você às vezes está fazendo bem a alguém, não entende que está, às vezes, trabalhando, fazendo uma política indiretamente. E eu costumo dizer que a política deve ser uma ferramenta de transformação, não uma ferramenta de degradação da sociedade. E hoje, lamentavelmente, por que decidimos entrar na política? Para mudar a história, não sei se consigo, porque uma andorinha só não faz verão. Mas se cada um fizer a sua parte, tomar a sua responsabilidade, eu entendo que a gente consegue fazer parte dessa sociedade, ter um horizonte diferente. Porque muitas das vezes a gente vê uma criança no tráfico, a gente vê uma criança na rua pedindo esmola ou algo parecido, e tem pessoas que passam e criticam, ou que falam, eu sabia que ia ser bandido, eu sabia que ia ser aquilo outro. Eu costumo dizer que julgar é tão fácil. Atirar a pedra é a coisa mais fácil do mundo. Só que se a gente parar e olhar e falar assim, se eu estender a mão, será que ele vai ter um futuro diferente? Ela vai ter um futuro diferente? E é assim que a gente trabalha. Certa vez eu fui ministrar um curso de dicção e oratória em um abrigo da Prefeitura do Rio, ali no Rio Acolhedor. Na época, quem era o entorno do abrigo era tráfico.
E aí o pessoal falou para mim assim, você é louco, você dá aula, faz os cursos em locais distintos, mas nunca foi para dentro de um abrigo. Que loucura é essa levar um curso para dentro de um abrigo? Certo ponto do curso, certo momento, eu fui criticado até por uma rádio aqui do Rio, famosa, que dizia o seguinte, como é que uma fundação, que na época era a Fundação Ulisses Guimarães, que eu era professor, depois eu virei coordenador de EAD no Rio de Janeiro, tive essa oportunidade, graças a Deus, depois da premiação, que terminei em segundo lugar como professor no Estado. E aí, essa rádio mencionou o seguinte, qual a base legal, qual o fundamento dessa fundação e dessa ONGzinha, desse presidente dessa ONGzinha, eu tive que ouvir, Nossa. de querer levantar as mãos para quem está no fim de carreira, porque é a pessoa que está nas drogas. E aí, nós começamos o curso, a secretária na época virou, a secretária de Assistência Social, ligou para o então diretor na época e falou para ele assim, para o curso correndo, porque estão descendo o sarrafo na rádio, dizendo que o curso não tem porquê, não está entendendo a fundamentação legal desse curso no local de pessoas abrigadas como dependentes químicos. E aí ele falou para mim assim, você daria uma entrevista, falaria com a jornalista? Eu falei, sem problema nenhum. Aí fui conversar com ela, falei para a turma, aguarda um pouco. Ele, a ordem que eu tenho da secretária é interromper o curso. Eu falei, cara, isso vai ser um banho de água fria? Não, vai ser um balde de gelo para essas pessoas que não vê mais esperança, que largaram, muitos com profissão, com tudo, por causa de vícios, de droga, também por causa do álcool, que é a porta de entrada, que a gente acha que não, mas começa com a dosezinha de álcool, daqui a pouco tá indo, daqui a pouco tá com drogas, e aí a pessoa fala assim, caramba, onde eu tô? Perde a família, perde tudo. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei para a jornalista, você faria uma gentileza para mim? Eu nem me identifiquei para ela, eu falei para ela assim, faz um favor para mim. Pedi para ela, faz uma gentileza para mim. Ela falou, o que você quer? Eu falei, olha, antes de você me julgar, como você fez um pré-julgamento, e o radialista que está na tribuna, acompanhado de várias pessoas numa mesa redonda, ele pegou e falou que não entendeu a fundamentação de querer ministrar um curso para pessoas com pé na cova, como ele usou, um termo que para mim chulo, covarde, e que eu queria fazer um desafio. Aí ela falou assim para mim, qual é o desafio, professor? Eu falei, olha, para um professor entrar numa sala de aula já é um desafio, mas o meu desafio para você é outro. Aí ela, qual é? Eu falei, olha só, coloca uma enquete no ar. O que a população acha de ter um curso, uma palestra e outras séries de palestras para pessoas que são dependentes químicos? O que essa população acha? Antes de você me crucificar, de criticar a instituição, por que de trazer? É a primeira vez? É. É a primeira vez, talvez, no Brasil? Não sei. Mas da nossa instituição é. Aí, perfeito. Colocou a enquete. Aí eu falei para ela, mas qual é a fundamentação? Eu falei, olha, você vai fazer o seguinte. Se a enquete passar de 60% favorável à ideia do curso, você me coloca para falar ao vivo. Mas se não passar, vocês continuem falando o que vocês estão falando. Não vai mudar meu pensamento. Você não conhece a minha história, não conhece a fundamentação. Por que eu decidi e convenci os diretores da instituição a trazer o curso para cá? E aceitar o convite do diretor da época. Aí, beleza. Começou a enquete, daqui a pouco a enquete foi subindo, daqui a pouco me chamaram e falaram assim no auditório. Macias, vem aqui fora. Eu falei assim, o que foi? Para atender o telefone de novo? Não. Tu é corajoso. Eu falei, o que foi? A enquete já bate 50 e poucos % favorável. Eu falei assim, nós vamos chegar. Aí, ela foi, quando deu, acho que 59% ou 60%, ela me ligou e falou assim, olha, estou falando com o senhor, mas agora, deixa eu atualizar. Quando atualizou, falou assim, já estamos com 63% ou 64% favorável a essa iniciativa de vocês. E aí, o senhor vai falar ao vivo? Eu falei, não, ainda é cedo. Nós vamos bater 80%. Ela falou assim, você é muito audacioso. Eu falei, não, eu creio num Deus vivo. E eu sei por que eu passei pelo que eu passei, para que outras pessoas não passassem. Aí, me emocionei e tal, eu falei até com ela que eu tinha uma fundamentação muito grande para aquilo que eu não contei até agora para vocês e queria contar a ela e aos demais ouvintes, se eles me dessem a oportunidade de participar ao vivo. Quando deu 84%, eles me ligaram e falaram assim, o senhor vai entrar ao vivo, o senhor vai falar com os ouvintes da rádio. Eu falei, sensacional.
Aí entrei, ela falou assim, o senhor não pode ofender o âncora do programa, que era o radialista, que estava puxando. Eu falei, sem problema. Não se defende pancada com pancada, né? Aí entrei, aí falei com eles, olá amigos, olá amigas, satisfação falar com vocês ao vivo nessa rádio, talvez em cadeia nacional. Olha, eu queria agradecer pela forma que vocês trouxeram o tema. Não, eu queria agradecer por vocês trazerem o tema. A forma que vocês trouxeram, eu achei um pouco pejorativa. Mas não estou aqui para crucificar ninguém. Mas quero agradecer a grande parcela de ouvintes da sua rádio que deram. Pô, vocês poderam me atualizar os números atuais? Estamos com 89%. Eu falei, que legal. Nossa. Vejo que a população gostou. Essa tribuna de vocês hoje é composta como? Aí ele falou assim, não, mas veja bem, nobre amigo, não vem ao caso. Eu falei, não vem ao caso. Nós estamos num debate, não é? Ao vivo. Ou senão vai ser um monólogo, só você fala e a gente ouve. Aí ele, tá. Aí eu falei, aí ele foi me falando que tinha psicólogo, tinha engenheiro, tinha médico na mesa e radialistas. Eu falei, pois bem, eu pergunto aos senhores e senhoras que estão nessa mesa, algum de vocês já perderam um parente para as drogas? Aí algumas pessoas até se emocionaram e falaram já. Aí ele falou assim, mas você tem conhecimento de quem está na tribuna? Eu falei, não. E como você foi audacioso e perguntou isso? Eu falei, porque quem de nós vai atirar a primeira pedra? Talvez o amigo não tenha tido um parente com as drogas ou tenha perdido um parente para as drogas. E por isso você veio de uma forma tão veloz e tão, talvez, agressiva, bater num trabalho de resgate de uma pessoa que está sob o domínio das drogas. Porque vivemos numa população que manter uma pessoa no abrigo é cárcere privado. Só que a pessoa, enquanto ela tem poder das drogas, ela não pode definir por ela mesma. Muitas das vezes, aí o que acontece? Aquela pessoa está num abrigo, ou em qualquer outro local, uma casa de recuperação. Se ela não é obrigada a ficar ali, e ela tem um BPC, que é um benefício por tempo continuado, né? E aí, através da lei, uma lei social, da assistência social, um LOAS, ela tem aquele dinheiro para gastar. Ali, ao redor, era tráfico na época. Esse cara saía e fazia o quê com aquele cartão do LOAS? Com certeza. Do BPC? Gastava em drogas. Então, nós levamos o curso com a esperança de transformar pessoas e de contar o exemplo. Aí, quando foi falando tal, eu cheguei para ele e falei assim. Aí ele perguntou assim, mas por que, em dado momento da entrevista, a inspiração social? Falei para ele, eu sofri com violência doméstica enquanto criança, mas o que mais me machucou não foi só a violência doméstica. Foi ter que ir para a feira com minha mãe, no dia de domingo, apanhar o resto do que tinha na feira para ter o que comer dentro de casa. E sabendo que meu pai tem um cargo alto nas Forças Armadas e que eu não precisaria nunca passar por aquilo ali. E sabendo que, além daquilo, ele tem uma condição financeira muito boa. Aquilo, para mim, era uma tapa na cara. Era, assim, o fim do mundo. Mas eu ia. Mas eu jurava para mim mesmo e para Deus, eu falava, ou o senhor tira a minha vida, ou me dá a chance de crescer na vida e de ajudar o próximo. Assim, eu não gosto nem de lembrar, porque a gente é ser humano, vai emocionar, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, a vocação social é devido a isso. E quando terminou essa entrevista, nós batemos, acho que 93% ou 96% dizendo que sim. Nossa. Fora as abstenções. Meu Deus. Então eu achei que foi legal, é um exemplo que fica pra gente, e é um exemplo que eu dou às pessoas, porque muitas das vezes a gente começa um projeto, como é o nosso, e às vezes alguém vem e te fala assim, Marcos, tu não vai chegar a lugar nenhum. Ô, pastor? Não vai dar certo, não. Pastor Naldo. Pastor Naldo, isso não vai dar certo. Eu costumo dizer o seguinte, para te tacar pedra e te botar para trás, Ah, tem muito. Oh, tem muitos tem até fila, né? para apontar. Mas para chegar, para ajudar, para dizer eu estou contigo, são pouquíssimos. Costumo dizer o seguinte, que quando ministrando esse curso lá, eu conheci enfermeira que abandonou a profissão, que abandonou a família, porque descobriu um lado de homossexualismo, a família descobriu, e ao invés de tentar conversar com a pessoa, entender a pessoa, simplesmente baniu a pessoa de casa. E aí, olha o que aconteceu? Ela caiu para as drogas. Eu acho que a melhor coisa no mundo é o diálogo. Aí, conversando com ela, na aula, ela falou para mim assim, professor, agora eu vou voltar a ser enfermeira. Aí eu falei, por quê? Porque alguém olhou para mim e me aceitou do jeito que eu sou, não fez
nenhum tipo de repreensão e não me criticou. Eu falei, filha, se Deus diz, vinde a mim como estás, quem sou eu para te criticar? Eu sou um mero mortal. Eu apenas estou aqui sendo uma ferramenta de Deus para te dizer que não acabou, que ainda há esperança. E assim lá eu encontrei um americano, encontrei um engenheiro. Certo momento, Marcos, vocês vão rir. Eu encontrei um rapaz no trem e eu estava dormindo, cansado, né? Indo para a cidade. Aí, às vezes, o que eu faço? Quando, às vezes, eu desço de trem ou volto, eu levo a mochila, vou comprando as coisas que eu gosto, aí descanso um pouquinho. Aí eu tô lá no trem, aí vi um rapaz vindo e falando assim, eu não sei falar, eu não sei escrever, eu só sei falar house. Aí eu acordei, que era alto que ele falava. Aí eu falei, cara, tem uns caras que andam no trem falando isso, às vezes chama atenção. Aí o colega foi e pediu a bala, comprou o drops dele, o house. Aí daqui a pouco, eu estava descansando ali e continuei. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, ei, eu conheço o senhor. Aí eu estava assim, um colega estava comigo, tinha acabado de entrar para a academia de polícia. Ele não poderia andar armado ainda, policial militar. Aí ele olhou para minha cara, ele estava do meu lado assim, ele falou assim, o rapaz está falando contigo. Mas era um rapaz mulato, alto, de uns quase 2 metros, 1,90 m, pouco, com a bolsa atravessada. Eu falei para ele assim, morremos. Aí ele falou assim, tu não lembra dele? Eu falei, não. Aí ele falou assim, lembra de mim não? O senhor? Eu falei, não. Ele falou assim, tenta lembrar. Eu falei, piorou, agora mesmo minha vida passada. Que deu ruim. Não sei. Aí ele virou e falou para mim assim, ei pessoal, calma. Eu estou vendendo bala aqui hoje, graças a você, professor. Naquele curso que você deu lá atrás, naquele abrigo, na época eu era do tráfico. Eu entrava lá no caso, para me alimentar, e me convenceram a entrar no curso, contando parte da sua história de vida. E eu falei assim, esse cara deve ser maluco, vir para cá dar aula pra gente. Se até os educadores sociais tinham medo de falar comigo, ele me contando. Aí ele falou que, ouvindo um exemplo de vida, ele falou para mim, até aquela parte da feira, ele falou assim, pensei que minha vida fosse difícil, mas a tua era pior. Aí eu vou fazer um negócio com você, professor. Eu falei, o que foi? Lembra que eu te desafiei que eu voltaria a estudar e que eu seria alguém, que seria o primeiro formado da minha família? Eu falei, lembro. Aí ele falou assim, pois bem, eu estou fazendo o EJA, o supletivo, vou concluir e em breve você vai ter que cumprir comigo. Eu falei, se cumprir o quê? Você vai ter que me dar aquela bolsa de faculdade tão sonhada, porque eu vou ser doutor. O vagão do trem inteiro bateu palma. Que maneiro. Aquilo ali me trouxe as lágrimas. Por quê? Você consegue tirar um soldado do tráfico através de um exemplo de vida e da educação, que eu costumo dizer que é a ferramenta que transforma nossas vidas. Muito legal. Meu Deus, coisa linda. Né? Big Boys? Oi? Irmão. Se a onda pega nas igrejas, hein? Irmão. Posso? Rapidinho. Vem você. Sabe né? qual é o nosso problema? É que a gente acha que ação social é só dar um prato de comida. Às vezes o prato de comida é o primeiro passo. Mas tu tirar aquele ser humano que está lá largado, abandonado pela sociedade e transformar ele, dar dignidade, dar estudo, dar condições para ele andar com as próprias pernas. Parabéns, meu amigo. Deus continue te abençoando. Obrigado. Eu não lhe conhecia, mas é um grande prazer. Esse podcast aqui é fantástico, irmão. Na moral. Deus é bom, viu? O que Deus tem feito nesse lugar é... Só traz as pessoas certas. Tá maluco. Coisa linda. Meu amigo, a gente vai entrar nas ONGs aí. Como é que nasceu, qual é a dificuldade. Eu vou te fazer essa pergunta, mas antes, como o senhor já veio candidato, né? Já veio deputado? Foi deputado? Vim candidato a deputado estadual contra a minha vontade, mas que vários amigos começaram, vem, porque eu já trabalhei em assessoria de deputados, de determinados políticos. Vi coisas boas, vi coisas ruins. É isso que eu ia te perguntar. Fazer uma perguntinha aqui antes de já te interrompendo. A gente está falando de ação social. Os últimos 5 governadores presos, 2 eram evangélicos. Sou evangélico, né, de berço. Qual é a dificuldade que esses políticos têm? O que o senhor acha que acontece no meio da trajetória? Que para mim é no meio. A pessoa não entra na política querendo fazer isso. Eu não entra na minha mente que a pessoa já entra com essa maldade. Entendeu? O que tu acha que acontece no meio? A pessoa deslumbra com o quê? É com dinheiro mesmo? É com poder? É poder e dinheiro?
Porque as pessoas entram geralmente com a vontade de ajudar, a vontade de fazer, né? Geralmente é assim, a maioria deles. O que acontece no meio desse caminho? O que o senhor acha que acontece? Marcos e demais telespectadores, ouvintes, de repente, às vezes tem gente só ouvindo nosso áudio, não sei. Eu entendo que a política é a arte de fazer aliança, de transformar, mas também é uma tentação quando a pessoa, muitas das vezes, acaba na ansiedade de governar, num cargo do executivo, por exemplo, às vezes acaba se deixando levar. E esse é o caso. E talvez, em alguns casos, talvez a pessoa seja levada, sei lá, por uma ganância, algo parecido. Não estou aqui para julgar ninguém, cada um responde pelos seus atos. Sim. Mas eu entendo que, assim, o ser humano, muitas das vezes, eu costumo dizer, para ser mais franco a vocês, só se conhece o ser humano quando se dá poder. Verdade. O tamanho do poder é o tamanho do bem que ele pode fazer ou do estrago que ele pode fazer. E aí você vai conhecer o caráter da pessoa. Eu costumo dizer que o grande problema, muitas das vezes, na nossa sociedade também é relacionado ao caráter. Caráter não se compra. Você nasce com o caráter. Ou você vai fazer o bem, ou você vai fazer o mal. Né? E aí, quando você vê maus exemplos na política, eu costumo dizer que a pessoa só usou a política como um meio para poder chegar a algum local ou fazer algo. Se você for estudar aquele histórico, muitas das vezes, de A ou B, você vai ver que, enquanto ocupava um cargo abaixo, também já não fazia coisas corretas. Imagine quando você der mais poder. Então, eu entendo dessa forma, entendeu? O que fazer, por exemplo, vamos citar um caso de um executivo, num país como o nosso, que tem riquezas naturais, tem tecnologia de ponta, pode ser melhor? Pode. Nós precisamos investir no nosso povo, porque o brasileiro não é burro. Quem achar que o brasileiro é burro, está se iludindo. O brasileiro não é menos inteligente que o chinês, nem que o japonês. Apenas nossas crianças não têm o tratamento que as crianças desses países desenvolvidos têm, né? Mas, voltando para a questão política, uma parcela da sociedade e dos políticos entendem, até já me criticaram muito, já falaram comigo sobre isso. Poxa, Adriano, como é que você quer estar numa política e transformar as pessoas através da educação? Aí eu perguntei, então você acha o quê? Que a pessoa tem que ser o quê? Um escravo? Tem que ser um refém? Eu já trabalho diferente, na contramão. Eu entendo que o ser humano tem que ser capacitado, tem que ser qualificado, tem que ter acesso à educação, sim, porque a educação transforma. E lá atrás, se voltar por um dos grandes estadistas que o mundo conheceu, que não era brasileiro, mas que eu tenho grande admiração, Martin Luther King dizia que o que o preocupava não era o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Eu anotei isso aqui, não é falar isso? sobre isso. Não é? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho com uma política de transformação, uma política onde eu sonho um dia ver parte da sociedade, não vou dizer todos que seria uma utopia, mas boa parte da sociedade com acesso à educação para que possa votar se quiser, também possa escolher seus candidatos conhecendo. E quanto à política, vou dizer aos senhores e senhoras, o grande problema da política brasileira, o eleitor vota sem conhecer o passado. Ou, muitas das vezes, vai votar e cata aquele papelzinho que está no chão. Um candidato que foi escolhido com o papel que estava no chão, para você, vai ter o mesmo tratamento do eleitor, porque ele sequer te conhece. Sequer você sabe o histórico daquele candidato, mas estava um papel no chão para exercer a democracia, Lei 9.504, eleitoral, você vai lá exercer seu direito e põe um papelzinho no chão. Ou simplesmente vota nulo. Como muitas das vezes a pessoa fala para mim assim, fui lá votar, votei em branco. Falo, por quê? Sou revoltado com a política. Entenda bem, diante de um cenário político que vivemos no Brasil, eu não condeno a pessoa que votou em branco. Ué, mas como assim se você atua na política? Ela teve a fundamentação dela para se revoltar com o sistema. Porém, ela tem que, a partir de hoje, passar a pensar que existe, sim, uma possibilidade. Se nós colocamos no poder
pessoas com boa intenção. Porque enquanto dissermos que não gostamos da política, ou ainda, até no caso de nós evangélicos, olha, evangélico não tem que se misturar com política. Meu Deus. A política vem desde os primórdios. Se você analisar a Bíblia, você vai ver política. Aí você vai me falar assim, mas você só iria governar para evangélicos? Não. O parlamentar tem que governar para todos. Para evangélico, umbandista, Católico, católico, todo mundo. budista, o que Espírita. for, espírito que for. Isso Eu não aí. faço acepção de pessoas. Eu costumo dizer que é igual Deus diz. Eu vejo o coração do ser humano. Porque desta forma, a gente vai conseguir transformar o mundo. Porque se Deus não fez isso, Deus dizia, vinde a mim como estás. Por que o Adriano vai olhar e vai dizer assim, não, você não pode ter um benefício nosso porque você é da religião A ou B. Não. Ah, Certeza. Não é? Meu Deus. Eu costumo dessa forma, eu vejo show dessa de forma. bola. E a galera que vota, presta atenção em quem você vai votar. Eu voto procurando a vida pregressa da pessoa. Se ele já faz, só vai potencializar se ele entrar. Desse Simples jeito. assim. Ponto. Não é? Com certeza. Aí tu olha lá, o cara já vem fazendo. Tem gente que... como é que vai falar? Esqueci, fugiu a merda. Fugiu. Promete. Isso aí. Ali. Promete, depois da eleição eu faço. Como assim, gente? Isso aí. Como assim? E sabe qual é o Como maior assim? erro? E sabe qual é o maior erro, Marcos, do brasileiro? É achar que a política no Brasil é corrupta e não é. Cara, eu sou do tempo do Ulisses Guimarães, cara. Saudoso Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. O povo não sabe nem quem é. Figueiredo. E sempre houve corrupção no Brasil, principalmente na política. Então o problema não é a política, o problema é o povo que é corrupto. Quem a O gente povo coloca se lá? corrompe. É. Então a política é maravilhosa, cara. Isso aí. Homens bons na política, a religião não pode se misturar com a política. É outra mentira de Satanás, cara. A política ela não pode entrar na igreja, mas a igreja ela tem a obrigação de entrar na política. Isso aí, pastor. É obrigação nossa, como pastores, como líderes cristãos, entrar na política e mudar esse país através da política. A política não é ruim, não. Ruim é um homem que entra lá com o coração corrupto, se desvia e pratica a maldade. A política não é ruim, não, cara. É a política, tudo em nossa vida se move através da política. Tudo que a gente faz tem política. Dentro das igrejas, em ministérios, aonde a gente for, tem política. A política não é ruim. Ruins são as pessoas que nós colocamos lá. E aí, pastor, para o senhor entender por que da política, que as pessoas às vezes perguntam. Hoje, por que chegamos a esse ponto de política? Amigos, amigas, voluntários nossos, e eu mesmo cheguei a essa seguinte análise e conclusão do seguinte. Enquanto eu ficava de fora, só surgem para a gente, muitas das vezes, propostas assim. Eu coloco uma verba para a tua ONG. Você vai ficar com 10%, eu vou ficar com 90%. Aí você para e olha para a cara da pessoa e fala assim, esse político está brincando comigo. Aí eu aceito aquela proposta indecente e sai preso. Sou um operador do direito, eu conheço as leis, eu não sou louco, entendeu? Eu iria contra todos os meus princípios. Então, por que de uma política? Porque com a política eu vou poder pegar uma verba pública e empregar em projetos sociais. Exatamente. Porque eu costumo dizer o seguinte, no pleno século XXI, nós temos, por exemplo, cursos, mas são hoje voluntários pequenos, Sim. de alfabetização para idosos. Aí se você me perguntar assim, ao redor de onde você mora, eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, tem pessoas analfabetas? Tem. Eu sou capaz de contar aqui dezenas ou centenas. Aí você vai me perguntar assim, Franklin. e como é que você se sente diante de uma pessoa analfabeta nos dias atuais, nos dias de hoje, pelo ano 2023? Impotente. Aquilo para mim é uma tapa na cara. Às vezes eu chego com uma pessoa, estou brincando, no dia mesmo até num grupo, eu mandei uma mensagem no grupo, aí os amigos me chamaram privado e falaram assim, você falou com um amigo Y, porque eu não vou citar o nome, porque ele deve estar assistindo, falei, ele não te respondeu, né? Eu falei, não. Aí ele falou assim, ele não vai te responder. Eu falei, por quê? Você escreveu, você digitou, ele é analfabeto. O cara tem 24 anos, ou 23. Pô, aquilo ali para mim foi uma tapa na cara. Eu falei, meu Deus do céu, ele não sabe escrever. Não, Adriano, ele é analfabeto. Então é isso que a gente tenta erradicar aos poucos, o analfabetismo. Mas para aqueles que estão no poder, que estão lá em cima, e que usaram o povo como massa de manobra, isso nunca vai entrar na cabeça deles.
Aí, constantemente, você recebe ameaça, você ouve piadinha, olha lá o que tu vai fazer, cuidado, tu quer ser o quê? Um grande estadista, quer trazer educação? Eu acho que o melhor presente que o cidadão pode receber é o acesso à educação. Verdade. Muitas das vezes eu vejo um filho de motorista, eu fui presidente de departamento acadêmico também, em unidade da Universidade Cândido Mendes, onde também tem formação na área de Direito. E aí, na ocasião, por acaso, aqui aluno, fui de Santa Cruz, na Zona Oeste. E aí eu tive colegas que, às vezes, filho de motorista, falavam para mim assim, Adriano, eu estou me formando, eu sou o primeiro da minha família a se formar, meu pai perdeu o emprego e você arrumou uma vaga para mim aqui na faculdade para trabalhar de ASG, auxiliar de serviços gerais, ou na cantina. Eu te falei que eu topava o serviço, ou na biblioteca. Aí eu falei, legal, e aí o que aconteceu? Com isso, eu consegui concluir meus estudos. O filho de um pedreiro conseguiu se formar em uma universidade, prestando serviço no decorrer dos estudos para poder estudar. Eu acho que nada te paga isso. Aquela pessoa hoje, queira ou não, vão ter que reconhecer que ele tem nível superior, que hoje ele é um profissional, um doutor, e que vão ter que respeitar. Porque no nosso país o grande problema é te respeitam pelo que você é. Infelizmente, é assim. Não que eu não aprenda com analfabeto. Eu costumo dizer que um analfabeto que não tem um canudo já me ensinou muita coisa. Porque as marcas da vida, ele te diz, não vai por ali que tu vai quebrar a cara. Não vai por aqui que eu já fui. Então, essas marcas, esse ensinamento que esse analfabeto pode ter, ele vai nos trazer grandes experiências. É verdade. Galera, eu queria agradecer aqui, ó, Tereza Amália, Carlos, botou aqui o Carlos, ó. Conheço esse rapaz do House. Eu também conheço ele também. É? Eu conheço também. Sério? É. Ele fala how. Pelo amor de Deus, pastor. Pastor presidente, pelo amor de Deus, dono da igreja. E hoje é literalmente, né? Hoje assinou os papéis Assinou. pastor presidente. O que fazer para repreender esse Conheço seguindo um caminho certo, com força de vontade para vencer. Ele falou que conhece o rapaz aqui, ó. Maneiro. Deni também tá aqui. Deni, o outro botou aqui, o que não pode se misturar com a política são os mau caráter. Meu Deus, né? Como foi a sua experiência na política? Foi boa, foi ruim? Tá com nojo, não quer voltar mais? Não vai desistir nunca mais? Porque, rapaz, é o que falou, os bons não podem desistir não, cara. Com certeza, cara. Tem que enfrentar, tem que, né? Mas como é que foi a tua... Verdadeiramente, dizer para você que foi boa seria se eu tivesse, a nível de mandato, né? Falando... buscando um mandato. Seria boa se tivesse conseguido um mandato para, no caso, para estar legislando para o povo. Sim. Mas eu vim candidato em 2018, sem dinheiro, vindo da assessoria de diversos parlamentares. Na época também eu tinha trabalhado com uma pessoa muito íntegra, muito séria, que me ensinou muito e que foi o Wagner Montes. E aí, em 2018, nós chegamos até a gravar alguns vídeos, ele dizendo que ia me apoiar, que queria que eu viesse e tal, mas ele teve uma doença que o levou muito rápido e só deixou saudade, né? Verdade. Deixou saudade. Mas deixou alguns ensinamentos. E aí eu vim candidato, acabei em 2018, com a morte dele, vindo e com a doença dele se agravando, não tive apoio. Né? Não tive apoio nem dele, não deu tempo, e de outras pessoas. E aí, só com amigos, a gente caiu num partido que também teve covardia. O partido não mencionou uma vez a nossa imagem na televisão. Nossa. Então ninguém sabia que era candidato. Depois pegou material nosso e trocou com nossa foto com outro número, pedindo voto com o nosso número e foto de outro candidato. Isso ocorre muito na política. É mesmo? Covardia. Faz a pesquisa lá, fulano está em primeiro, vai lá, cola a cara dele. E coloca. Na eleição agora, por exemplo, 2022, nós aparecemos numa pesquisa entre os 5 que não tinham mandatos e que estavam muito bem na pesquisa. Novamente, em outro partido. Novamente, promessa de verba de campanha não chegaram. Material chegou faltando pouquíssimo tempo para a eleição. Chegava material trocado. Pessoal para trabalhar não tive. E nós chegamos a uma marca de 3.529 votos em 2022 para deputado estadual. 3.529 votos
3.529 pessoas, daí um trem cheio, É. mais um pouco, É uma galera. né, mais um pouco de uma composição cheia, talvez duas, é uma galera boa. Isso nos estimulou a continuar seguindo, mas a vontade de verdade era abandonar e sair da política. Mas eu costumo dizer que nada é fácil nessa vida, ainda mais quando você lida de uma forma honesta. Porque se eu aceitasse, como pequenos grupos da sociedade já vieram me propor, ser representante de pequenos grupos da sociedade para legislar para eles e não para o povo, eu já estaria eleito porque teria recurso. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu não vou sujar a minha trajetória até hoje pegando um dinheiro e sujando as minhas mãos. Não seria um exemplo bom para minha mãe, que até hoje está viva, e que eu costumo dizer que tanto ela quanto meu pai vão me ver eu subir um dia pela porta da frente da escadaria de uma casa legislativa nesse estado. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer ainda, para poder não legislar para o Adriano, mas legislar para o povo, legislar para os familiares, daquelas pessoas que passaram dificuldade, porque muitas das vezes a pessoa, quando é pobre, ou sofre uma determinada discriminação. Para vocês terem ideia, na escola, no curso, na época, quando eu fazia ainda o curso técnico, eu ouvia dizer, ué, vocês são de onde? Eu falava assim, de Campo Grande. Aí o pessoal brincava e falava assim, no centro da cidade, lá na Praça Floriana, onde era a sede da Conto. Vocês vieram de carroça? Meu Deus. O cavalo está onde? O bichinho morreu no caminho porque estava com sede, enfim. Você ouve piadas que hoje seria bullying, mas na época era simplesmente meramente uma piada. E você tinha também que levar na brincadeira esportiva para continuar. Mas eu dizia para eles o seguinte, eu quero ver chegar no final da formação e vocês dizerem isso para mim quando eu estiver nas cabeças. E assim, a gente conseguiu, Deus nos colocou, e a gente conseguiu cada vez mais vir subindo e ajudando ao próximo. Show de bola. E aí, Big Boy? Vai ter que ir, Big Boy? O pastor presidente vai ter que nos deixar. Meu Deus. Infelizmente, por causa do horário. Vai lá, pastor presidente. Deus abençoe, pastorzão. Pode conhecer até a próxima. Tá, vai ser benção, pastor. Vai lá. Um abraço, pessoal. Big Boys. Fique com Deus. Fala comigo, ele vai passar aqui, eu já leio, peraí. Ele vai passar aí. Passa aí a programação da semana, irmão. Galera, a gente tem vídeo todo dia no canal, tá? De vez em quando, segunda a sexta ao vivo. Quase sempre aí, às 17 horas. Segunda-feira, 17h19. Mas todo dia a gente tem vídeo no canal aí, tá? Tem uns cortezinhos aí. Ontem batemos 4 mil inscritos. Começamos agora em janeiro, tá? A gente quer trazer bastante gente aí, bastante referência da Zona Oeste. E o amigo Adriano aqui, com certeza já é uma, né? Grata surpresa. Né? O Thales, nosso amigo Thales, ontem, quando viu, falou... É verdade. Né? Verdade. Nem ele viu o cartão e falou, conheço. Esse aí pode... Eu assino embaixo. Eu falei, rapaz, que legal. A gente está precisando de boas referências, caráter. Eu acho que a política está necessitada. A gente está num estágio que não dá mais. Não dá mais. Chegou no nível de... Vamos falar o português rasgado? De sacanagem. Vamos dizer assim. Me perdoem. Triste realidade. De sacanagem, porque o nosso dinheiro está indo pelo ralo. O senhor faz coisa aí com quase nenhuma, né? Quase nenhum recurso, vamos dizer assim. Marco, eu costumo dizer que tem gente que duvida falar assim, você tem verba pública. Eu falo, então tá aqui o CNPJ consulta. Aí a pessoa volta depois no tempo e fala assim, Marcos, Macias, não tem verba? Como é isso? Aí eu falo assim, isso é abrir mão de folga, é abrir mão do final de semana. A minha esposa tá ali, ela sabe disso, né, Kézia? É abrir mão de noite de sono. Para você ter noção, eu sou uma pessoa que eu sou alérgico. Tem rinite, sinusite, eu não poderia mexer com produto químico. E eu mexo para poder consertar a cadeira de rodas. É mesmo? Eu faço soldas, eu tenho que pintar. Gente, arruma empresários, amigos, voluntários, que quando, por exemplo, o cara tem uma folga no comércio dele, ele vem ajudar a ONG. Entendeu? Então, enfim, é dessa forma que a gente vem trabalhando e atingindo e quebrando marcas. Para você ter noção, posso te falar das premiações? Pode. E antes do senhor falar das premiações... Cortou? Foi mal. Vai na parte. É que o senhor falou, eu não tenho verba pública. Eu acho que deveria ter. Porque se o meu dinheiro tivesse indo para essa ONG aí, eu ia ficar satisfeito. Para essa aí. Entendeu? Isso aí. Tem que ter verba pública. Se tem tudo transparente, eu acho que tem que ter sim. Não tem que
menosprezar, ou então, não quero, vê aí. Não, tem que ter, tem coisa que tem que ter. O que acontece, Marcos? Para você entender como nós chegamos a essa marca Fala aí. dessas cadeiras de rodas. Desculpa, me perdoe. Com o passar do tempo, as pessoas foram vendo o trabalho, perdiam um parente, um ente querido, e foram nos doando cadeiras, camas hospitalares e outros. Bolsistas nossos de universidade, que viram aquilo também, outros que fizeram curso conosco, curso livre, que a gente também trabalha com isso. E ao longo do tempo, graças a Deus, nós conseguimos atingir marcas que, por exemplo, me surpreenderam. Nós hoje, por exemplo, temos a medalha Tiradentes, a maior honraria no estado do Rio de Janeiro. Que legal. Concedida pela LERJ. A medalha Pedro Ernesto, a maior honraria do município. E aí eles consultam o teu passado, consultam o histórico da ONG para poder te dar. Nós temos o título de utilidade pública no município do Rio de Janeiro. Agora estamos brigando por uma certificação do CEMAS e do CMDCA para poder continuar cada vez mais tocando nossos projetos, né? Nós temos medalhas, homenagens da OAB no Rio de Janeiro, da Marinha do Brasil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, diversas câmaras municipais no Rio de Janeiro, da Câmara do município do Rio, da Câmara de Angra dos Reis, de Itaguaí, de Mangaratiba, enfim. Nós temos vários locais que nós temos o trabalho da ONG Rompendo Barreiras e Socializando, espalhados pelo Rio de Janeiro. Graças a Deus. Que legal. É uma ONG já reconhecida no Rio de Janeiro. Parabéns. Aí tem um amigo aqui, ó. Fala pro Macias Adriano, que é o Carlão aqui na Marinha, que a gente agradece muito pelo que ele faz e aqui pela região. Forte. Meu Deus, forte. Coisa linda. Eita, é forte Brasil. E agora, Marcos, veio uma surpresa pra gente. Ah. Nós fomos indicados, nós vamos em breve, já tiramos o passaporte, eu e a Késia, nós vamos a Zurique, na Suíça, receber uma homenagem da Organização das Nações Unidas pela realização de projetos sociais. Detalhe, a primeira na história sem uma verba pública. Caramba. Toma. Vão ter que engolir mais essa. Toma que é de graça. Pegou a meia dúzia aí forte. Voadora nos peitos, hein, meu povo? Meu Deus. Parabéns, meu amigo. Coisa linda. Qual é a maior dificuldade, ou quais são as maiores dificuldades de fazer um projeto social tão grande desse, sem nenhum tipo de verba? A maior dificuldade é ter que fazer o projeto, ter que ajudar pessoas e tendo como principal fundamento a fé. Porque eu vou te dizer, se não fosse a fé em Deus, porque costumo dizer que a fé é aquilo que você não vê, Isso aí. né? É firme fundamento. Firme fundamento, não é? Então, eu costumo dizer que é através da fé que a gente trabalha, porque se eu for olhar amanhã, se vai ter recurso para comprar cadeira para uma cadeira de roda, para uma cadeira de roda, assento. Hoje, graças a Deus, nós temos pessoas que, se eu puder mandar um abraço, Fica a à dona, vontade. por exemplo, nossa costureira lá, em Késia, da ONG hoje, Dona Lúcia. A Dona Lúcia, ela costura cadeira de roda pra gente gratuitamente. Meu a gente Deus. compra o tecido, no início nós pagávamos. Aí ela, sabe, Frank? Nós íamos pagando, ela cobrava um volume baixo. Hoje ela falou pra mim assim, há um tempo atrás, ela já falou assim, não, meu filho, eu não vou aceitar mais dinheiro nenhum seu. Porque você faz um trabalho tão legal, e eu vejo que é um trabalho de coração, e as pessoas falam tanto, e eu fico gratificado com aquilo. Eu vou consertar as cadeiras para você de graça, porque dinheiro eu ganho de outros com costura. Mas esse projeto social eu participo dessa forma. Então, enfim, essas pessoas foram ajudando a gente, como agora tem uma rede de padarias que vai fazer conosco um curso de padeiro e panificador. Que legal. A gente vai ajudar a população. Um curso rápido, É. que a gente tira um chefe de família, E bota no... que não precisa ser um homem. Muitas das vezes hoje a mulher chefia um lar. E aí, se ela tiver uma profissão, ela não passa fome, nem ela, nem seus filhos, nem seus entes queridos, né? As pessoas da família. Eu acho que é por aí. Show de bola. Big bota com a mãozinha pro alto ali. Quando ele bota a mãozinha pro alto, ele quer dançar. É Não, porque ele quer perguntar. É, isso aí. É bom, Deus é muito bom porque a gente se identifica com tudo aquilo que o senhor está falando. É verdade. Né? A gente sempre está falando isso aqui. E o senhor não acha que hoje os políticos estão pensando muito em coisas, esquecendo de pessoas? Porque quando a gente qualifica uma pessoa, quando a gente tira alguém que está
largado literalmente, capacita. Eu sempre falo isso aqui, pô, um curso de manicure, um curso de panificação, um curso de barbeiro. Cara, tu tá tirando alguém que tá dependendo 100% aí de um Bolsa Família, que não é vergonha para ninguém, mas imagina só, você parar de depender de um Bolsa Família e altamente você vai estar abençoando pessoas, ou seja, para de depender do governo, para de depender do Estado, vou andar com com as minhas próprias pernas e amanhã depois eu tô ensinando uma outra pessoa. Isso aí é muito gratificante. E o que o senhor acha? Você acha que poderíamos pensar um pouco mais em pessoas? Olha, Frank, respondendo a tua pergunta, que é muito pertinente, eu entendo que os projetos sociais, programas assistenciais de Bolsa Família e outros são fundamentais. Sim. Devem existir, né? Só que eu entendo que, além do programa de assistência, o governo, num todo, falo das 3 esferas, poder municipal, estadual e federal, deve atentar para que o ser humano tenha também uma forma de dignamente ganhar o seu sustento. Porque eu acho que nada mais gratificante da pessoa poder dizer assim, eu comprei essa televisão, eu comprei esse sofá com o meu suor. Papai comprou aquilo ali com o suor dele. A mamãe comprou com o suor dela. E assim o vovô, a vovó, e por aí vai. Eu costumo dizer que um grande exemplo para isso, ou melhor, talvez um exemplo que deveria ser dado pelos nossos políticos, era, antes de pensar em si, como muitos fazem, eu não vou dizer que todos, porque todo segmento da sociedade tem gente boa Sim. e gente ruim. Isso aí. Lamento porque na política esse percentual, a balança está um pouco desigual. Está um pouco né? pra mais, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que você só constrói liderança, só constrói um trabalho quando você fala, você vê um projeto e fala assim, eu estou junto, eu vou pegar ali e vou fazer. Para você ter noção, nós realizamos ações sociais itinerantes em todo o Estado, com parceria com o Detran, Governo do Estado, Prefeitura do Rio, e Governo Federal e outros. E muitas das vezes tem gente que chega numa ação social e me vê arrumando aquele cenário da ação, Sim. carregando botijão de gás, carregando mesa, cadeira, e tem gente que fala assim, poxa, você é o presidente, você não pode fazer isso. Aí eu, pô, às vezes eu ouço, aí daqui a pouco eu volto, aí a pessoa fala de novo, aí chega um momento que eu falo assim, vem cá, se eu estou como presidente da instituição, se eu fundei essa ONG com a minha esposa, se a gente corre atrás, fundamos com mais alguns amigos que acreditaram no ideal, se eu quero ser um líder, eu tenho que ser um exemplo. Verdade. Porque senão você traz pessoas para perto de você que tem ali talvez puxar saco. E não líderes seguidores. Você só vai motivar pessoas a te seguirem através do teu exemplo. Hoje, por exemplo, a minha filha está ali fora. Eu tenho uma menina e um menino. A menina diz para mim, o garoto ajuda a gente também, reforma a cadeira, tal, e tem gente que pergunta assim, qual curso ele fez? Eu falo, da vida. Aprendeu, e ele tem 17 anos apenas. Hoje já estuda, trabalha, é jovem aprendiz, quis estudar e trabalhar, achei legal, porque eu defendo que o jovem no país, outro problema do Brasil é, se você é muito jovem, não tem experiência, não pode trabalhar. Se você tem mais de 50, você já passou teu tempo. Então me explica, qual é o tempo exato para a pessoa trabalhar no Brasil? É isso aí. Num país que vai depender de um INSS, onde a pessoa vai ganhar um salário de fome, eu acho que não é por aí. A gente tem que repensar essa forma da nossa previdência. Tem vários fatores. Como gestor público também sou hoje, eu costumo dizer que a gente tem que repensar a forma de fazer gestão com dinheiro público e fazer a população participar disso. Uma transparência. Porque quando há uma transparência, a população vai investir, as empresas irão investir. Porque, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, quando você citou de ex-governadores, nós tivemos várias empresas saindo do Rio de Janeiro porque viram que os seus impostos, que os seus investimentos estavam indo Água, ralo abaixo. ralo abaixo. É verdade. Entendeu? Hoje eu tenho um exemplo, como eu te falei, da minha filha, que ela diz, se você perguntar para ela, se você chamar ela ali agora, sem combinar e perguntar a ela, o que você é da ONG? Ela fala assim, Presidente Mirim. Que legal. Então, eu costumo dizer que é um legado que nós vamos deixar quando eu não tiver mais vida, ou quando já estiver bem velhinho, que passamos para os nossos filhos o ensinamento que as pessoas devem ser vistas como seres humanos e não como massa de manobra como é vista hoje no Brasil, lamentavelmente. Infelizmente. O que o senhor acha? O senhor falou da sua filha aí, achei bonito. O que o senhor acha dessa geração atual, da nossa geração?
Tem muita informação, tem internet, não tinha na nossa época, né? Hoje eles têm na palma da mão. Antigamente, pra gente pegar, né? Livre biblioteca. E tinha que dava estar lá. quilômetros. Se não tivesse com alguém, né? Tinha que ir lá e buscar o livro. Agora eles estão na palma da mão. A internet hoje veio revolucionar isso aí. O que o senhor acha dessa geração atual? Fala pra mim. Eles estão enganjados num projeto social, tão distante. O que o senhor acha também? Marcos, por atuar também na área de informática, lecionar nessa área também com formação, eu costumo dizer que o adendo da informática trouxe inúmeras vantagens para a sociedade, seja no e-commerce, seja na recolocação no mercado de trabalho, no ensino. Porém, o livro digital, o livro em PDF, o que for, o acesso a um blog, é muito legal. Porém, muitas das vezes, as fake news se propagam de uma forma assustadora e muitas das vezes as pessoas em si não se preocupam em apurar o que é fato e o que é fake. E aí sai vendendo uma história e daquela história daqui a pouco se propaga a mentira ou ainda a falta de conhecimento. No dia que a nossa geração de jovens, que é muito boa no Brasil, parar para entender que eles não devem ir por o que A ou B fala, e sim buscar o acesso de fato à informação, nós vamos passar a ser um país de ponta. Porque o brasileiro não é uma pessoa com menos intelectualidade do que outros povos. O brasileiro apenas não tem, como eu disse no início, o investimento que deveria ser feito desde as nossas crianças, porque já fomos governados por Portugal. Tenho descendentes portugueses também? Tenho. Está criticando Portugal? Não. Mas fomos colônia de Portugal, onde a nossa principal atividade deles era o quê? A exploração, a retirada de bens preciosos do Brasil e levados lá para fora, inclusive até os índios, como escravos e outros. Traziam para cá negros e colocavam como escravos. E aí, como é que o Brasil foi povoado? Portugal trouxe para cá pessoas que estavam cumprindo pena e outros. Como é que eu boto num local pessoas de determinada conduta e quero que eles venham agir diferente no Brasil? O Brasil já começou diferente, o Brasil começou devendo a Portugal, tudo que produzia tinha que dar 1/5 para Portugal. Aí se você me perguntar até hoje, ainda tem 1/5 para outros países? Ainda tem. De outra forma mascarada. Mas o Brasil ainda produz muito. Por exemplo, é inadmissível, o Brasil vende a laranja e compra o suco da laranja 3 vezes mais o valor. Vende o minério a preço de banana e compra produtos manufaturados. Enquanto a gente não mudar essa cabeça de valorizar o que é nosso e valorizar o nosso povo, eu não vejo de forma diferente. Meu Deus. As redes sociais dele tá aí já, né? Já tá na descrição. Tá tudo aí, né? Tudo. Tem até o site. Show de bola. Hoje, o que o senhor mais precisa na sua ONG? De quê? De gente para ajudar? Dinheiro? Dinheiro é sempre bom, né? Dinheiro. Mão de obra qualificada. Mão de obra. A pessoa pode doar em dinheiro, pode fazer... Como é que ela pode ajudar a sua ONG? Ela pode doar em dinheiro, ela pode doar em materiais. Por quê? Quando você fala só em doação em dinheiro, a pessoa vai falar assim, mais um. Para enganar. Então compra uma lata de tinta, esmalte sintético e leva pra gente. Top. Uma lata de zarcão, entendeu? Uma lata de querosene, para poder a gente diluir a tinta, tecido para cadeira de rodas, porque nós depois de um tempo descobrimos um tecido que é utilizado para poder fazer outros produtos manufaturados, e aí esse produto hoje a gente utiliza ele para cadeira de rodas. É um tipo de lona que não é uma lona dessas de impressão em gráfica, mas é tipo... É uma reforçada, né? Bem mais reforçada. A gente dobra ela e coloca nas cadeiras de rodas. Por quê, Adriano? Porque a pessoa que está em cima da cadeira de rodas, muitas das vezes ela quer fazer uma necessidade física e não dá nem tempo. E é muito fácil a gente criticar quando você não está em cima da cadeira de rodas. Só conhece a dificuldade quem passa por ela. Então, por isso é que pensamos e aprimoramos hoje nossas cadeiras de rodas, nossas cadeiras higiênicas. Quando eu te falo no número de 709, nós temos ele, contabilizamos cadeiras higiênicas. Porque muitas das vezes, por exemplo, nós tivemos, há 2 semanas atrás, entregando 2 cadeiras, uma higiênica, uma de rodas, emprestadas ali no Cesarão,
Uma amiga nossa, hoje virou nossa amiga, eu costumo dizer que as pessoas que são atendidas por nós viram nossos amigos, nossas amigas. A Carolina, que deve estar nos assistindo, nós chegamos lá, ela tomava banho numa cadeira de roda comum, que já estava toda deteriorada, porque ela não tinha uma cadeira higiênica. E aquilo ali me arrebenta quando eu vejo. E aí um empresário amigo, que tem uma padaria no bairro, tomou conhecimento do caso dela, nos levou até lá, nos ajudou a reformar as cadeiras, conforme está nas redes sociais, porque tem gente que fala assim, e fomos lá e entregamos, ela ficou maravilhada, ela falou assim, a partir de hoje eu sou tua seguidora. Que legal. Eu serei mais um dos 70 e poucos mil que se segue em um dos perfis. Aí tem gente que fala assim, mas por que você filma tudo que faz e posta parte disso? Primeiro, eu não posto tudo porque não dá tempo. Segundo, o que ocorre? Por que eu posto parte daquilo? Porque eu tenho um dever legal que os políticos brasileiros deveriam cumprir, que é o princípio da publicidade. Quando você recebe a ajuda de terceiros, você tem que dar ciência e falar, olha, recebi essa caneca. Tá aqui a caneca. Está aqui, nós estamos utilizando para tomar água. Não pegar e passar para casa de parentes de A ou B. Então, por isso a gente divulga, olha, cadeira de roda número tal, ser entregue. Olha, se você for entender, hoje eu sou presidente por mais um mandato consecutivo e venho para a reeleição de um conselho da Secretaria de Segurança, né? Que é a Secretaria de Polícia Militar, Secretaria de Polícia Civil e Bombeiros, são membros natos. Eu hoje estou na presidência, mais uma vez, do Conselho de Segurança da 40ª ISP. Como presidente, eu inovei. Eu consertei, peguei para consertar viaturas do bombeiro, da Polícia Militar. Eu tenho vídeos no YouTube e outros locais provando. Aí teve gente que falou assim, como presidente de um Conselho de Segurança, por que você fez isso? Quer aparecer? Meu Deus. Eu falei, então, faz o seguinte, pega outras pessoas que atuam no meio político, na área social, e queiram aparecer também, pega uma ambulância toda quebrada do bombeiro, conserta e devolve para a população. Porque como é que eu consertei? Eu não peguei dinheiro. O que eu fiz? Eu falei, gente, tem a ambulância número tal, tal, tal. Bombeiro de Campo Grande. Ela está precisando, por exemplo, trocar a cuíca de freio e a lona de freio. E óleo. Beleza, de freio. O que eu vou fazer? Está na oficina tal, coloquei na oficina do meu compadre, do Edmilson, lá em Campo Grande. Uhum. Ele se propôs a fazer gratuitamente a mão de obra com os funcionários dele. E o irmão dele, o Deco, fez a parte elétrica. E aí colocamos um livro de ouro em alguns auto center. A pessoa que queria ajudar, como é que fazia, Marcos e Franklin? Ela ia lá e sabia que tinha que comprar. Aquelas peças totalizavam um montante, um exemplo, de R$1.000. A pessoa falava assim, olha, eu me disponho a assinar o livro e dá R$30, a dar 50. Isso foi trazendo mais pessoas e eu costumo dizer que você tem que contagiar as pessoas. E essa ideia, e as pessoas vendo que o dinheiro não era para o Adriano, não era para o Conselho de Segurança, não era para onde, e sim para botar uma ambulância do bombeiro para salvar vidas de novo na rua, as pessoas passaram a ir lá e doar e comprar aquelas peças. Se você olhar hoje no YouTube, você vai ver vídeos meus, onde eu entreguei ambulâncias à população. E sempre que necessário nós iremos fazer. Vai ter crítica? Relaxa. O dinheiro não vem para minha mão. O que vem para minha mão é o problema para resolver, a gente dilui ele, resolve e devolve à população. Show de bola. Como é que você se vê daqui a 5, 10 anos, seu futuro? Como é que você vê o Adriano daqui no futuro próximo? Num país como o Brasil hoje, você tem uma insegurança porque quando você começa a ter uma certa visibilidade de trabalhar, você tem receios de uma possível covardia. A gente sabe como é o nosso país, mas eu costumo dizer que muitos já falaram que faria isso, e hoje alguns não estão entre a gente porque existe um Deus. E eu costumo dizer que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Talvez a pessoa diga assim, Marcos, eu vou te matar. Porque você faz o bem. O cara puxa um gatilho e ele morre do coração. É isso aí. Ele infarta. É por aí. O que eu costumo dizer é que o homem pode brincar com tudo, menos com o Criador. Brincar com Deus é brincar com algo que eu acho que nem o mais sábio do mundo poderia fazer. Uma vez já visto que nós tivemos aí o Titanic, um grande exemplo, e a Arca de Noé. Titanic, criado por engenheiros renomados. Ele disse em certo momento, o dono do Titanic, nem Deus afunda essa embarcação, que é a mais segura do mundo. Onde está o Titanic hoje? No fundo do oceano. A Arca de Noé, criada por um homem guiado por Deus. Noé. Talvez não tivesse nenhum estudo. E ela flutuou e conseguiu fazer gerações
irem se perpetuando. Não é assim? É verdade. Qual foi o maior erro que o senhor já cometeu nessa sua trajetória aí? Política? É, política. Acreditar em gente sem caráter. Meu Deus. Mas eu costumo dizer que tem gente que vai levar pro resto da vida o peso na consciência. É. Eu acho que a pior coisa que tem, eu durmo tranquilo, sabe? É, o outro lado que deve estar com a cabeça no trevo, né? Eu boto a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, não desejo mal, É. porque eu costumo dizer que quem deseja o mal volta pra você, mas eu durmo tranquilo. Alguns vêm pedir desculpa depois de um tempo, falam assim, poxa, errei contigo. Outros vão morrer, não vão pedir desculpa, vai ficar velhinho, não vai pedir desculpa e vai morrer. Um dia, ele vai morrer com aquele peso na consciência. É do ser humano. É verdade. A gente oferece o melhor que tem. Isso aí. E qual foi a maior alegria que o senhor já teve na sua vida até hoje? Vamos dizer assim, no lado das ONGs, né? No lado profissional, vamos dizer. O reconhecimento através de premiações, o reconhecimento, até mais do que as premiações, de você chegar no local, a pessoa começar a chorar. Uma criança, por exemplo, o caso de um garotinho ali no Magaça, Mato Alto, aquela região ali que eu não Sim. lembro agora ao certo, que um professor nosso da Cândido Mendes, o professor Rogério, nos levou lá para conhecer, e aí ele falou assim, Macias, que ele me chama de Macias, você vai conhecer um garotinho que não vai há anos na rua, porque ele tem hidrocefalia. Ele é flamenguista e queria o sonho dele. Criaram um shopping em Campo Grande, o Parque Shopping, que é próximo da casa dele, mas ele não teve condições de ir até lá. Ele sequer tem condições de tomar sol fora da casa dele, porque não tem essa cadeira, os pais não têm recursos, e já foram até algumas pessoas que têm projetos sociais na região e mandaram a mãe lavar roupa para comprar cadeira para ele. Aí eu falei, tá, professor, e o que nós vamos fazer? Tem esse vídeo, também está no YouTube. Nós fomos lá entregar essa cadeira de rodas. Olha, foi um dos momentos mais marcantes para mim, como pessoa, porque aquilo ali me fez passar um flash Imagina. da dificuldade que eu passei na infância e de ver o que Deus pode fazer na tua vida, mesmo quando alguns dizem para você, você não vai conseguir, você não vai chegar. Mas quem capacita é Deus. Eu costumo dizer que Deus capacita e transforma os que não são para confundir os que são. É, por aí. Né? Essa garotinha, a mãe ela deu o relato dela, falou, o pai também falou, o professor se emocionou, falou, porque o garotinho ria, ele tem hidrocefalia, mas ele entende as coisas que você fala. Entendi. Eu brinquei e falei com ele que ele era de um outro time, aí ele disse que não era, aí eu falei, você é vascaíno? Ele disse que não. Eu falei, você é tricolor? Ele disse que não. Eu falei, você é botafoguense? Ele disse que não. Aí eu falei, então você é Bangu, acabaram os times. Aí eu falei assim, então que time você é? Ah, é o Corinthians? Ele, não. Falei, então você é Flamengo? Ele, é. Aí ficou vibrando, enfim. Você leva alegria para uma criança que está em cima de uma cadeira de roda, que a cadeira é tipo uma cama, que ela deita. Aí você vai falar assim, poxa, mas uma cadeira de roda traz alegria? Nossa. Só dele poder tomar sol. Ver as crianças que cresceram com ele, que são normais, que não precisam de uma cadeira de roda. E ele poder conviver, ele pôde ir até o shopping também, para poder conhecer. Porque muitas das vezes o ser humano acha que ir ao shopping é simples. É simples para nós, que Sim, se somos torna saudáveis. banal, né? E para a pessoa que depende. Entendeu? Então, assim, mais gratificante de tudo na tua vida, o que é? É conseguir dar uma esperança para alguém que está em cima de uma cadeira de roda, de uma cama, que acha que já viveu tudo de ruim que podia viver. Eu acho que é isso. Meu Deus. Queria te agradecer, meu amigo. Você ganhou alguns Admiradores. Admiradores. Meu Deus. Quase que trava a língua. Esse podcast aqui tá aberto pro senhor, tá? Obrigado. Deus abençoe mesmo. Fiquei emocionado agora no final, porque a gente acha que a gente é alguma coisa. Verdade. Foi uma lição de vida pra gente aqui, pelo menos pra mim, pra esse cara aí, que é tudo que a gente pensa, que o senhor pratica na veia, né? Desse jeito. A gente luta isso aí, que as igrejas façam 1% disso aí, pelo menos, 1%. Se cada uma tivesse 1%. 1%. Caraca. Imagina. Tu sabia, nada a ver agora, tu sabia que a Casa de Bahia, ela investia 1% da receita em propaganda? E é esse monstro, 1%. Sério, mano? Meu Deus. Imagina se as igrejas investissem 1% em ação social. Jesus. Mas outra coisa que eu queria falar com o senhor, fica firme. É isso aí. Não desiste não, entendeu?
Tenho certeza que a dificuldade vai vir, vai ter dificuldade, vai ter palavras contrárias, mas não para não. Política, vai para dentro. Vai para dentro porque a gente está precisando de referência. Está faltando referência na nossa política. Não desiste não. Com certeza o senhor vai conseguir. Tenho Obrigado. certeza disso. Tá? Fica à vontade essa câmera sua aí. Eu costumo dizer e termino dizendo que eu sigo um exemplo de um grande jurista que o Brasil já teve, que foi Rui Barbosa, que dizia que quem não luta por seus direitos não é digno deles. E por isso que a gente, mesmo nos momentos mais difíceis dessa vida, a gente pede direção a Deus, que é quem nos pode dar direção, e segue em frente. Show de bola. Big Boy, se despede aí pra gente ir embora. Agora, povo de Deus, muito obrigado, Deus abençoe. Como o Marcos falou no início, hoje já somos mais de 4.036 pessoas. Pra gente é uma vitória, porque somos um bebezinho, tá? Alcançamos já a África, a Ásia, nossa, a Oceania, e estamos propagando a palavra de Deus, tá? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Seja grato pelo aquilo que Deus te deu. Para de murmurar pelo aquilo que tu não tem. Valeu? Show de bola. Segue o amigo aí, ó, nas redes sociais, tá tudo bom? na descrição. Tudo. Dá um apoio a ele aí, compartilha Isso. esse vídeo aí pra chegar mais gente, pra poder estar ajudando o amigo aí, tá? O céu tá aberto, a trombeta tá na boca, um beijo no coração, fui!